Pensou que era liberdade. Isso foi o que Matias Herrera se disse a si mesmo no dia que terminou com Camila, convencido pela voz fria e elegante de sua mãe. Te está enganando. Te quer por teu dinheiro. Não comprovou nada. Não a escutou. Só a deixou ir. 5 meses depois, no restaurante mais exclusivo da cidade, Matias hojeava um contrato sem realmente lê-lo. As risas dos executivos, o tintinear das copas e o perfume caro flutuavam no ar, até que a porta de cristal se abriu. E então a viu, Camila, entrando com passo firme, vestido elegante, cabelo recolhido e uma gravidez impossível de ignorar. Todo o salão se ficou em silêncio. Matias sentiu que o chão se movia sob seus pés. Nem sequer respirou. Porque foi nesse segundo, só nesse segundo, quando entendeu que a liberdade que buscou tinha nome, rosto e um erro que já não podia ocultar. Antes de seguir com esta história, comenta desde que país você está nos vendo. E não se esqueça de se inscrever no Confissão da Alma. Voltemos. A mentira começou como todas as mentiras perigosas, com um sussurro envolto em seda. A mãe de Matias, Helena Herrera, uma mulher de mirada afilada e elegância intimidante, o observava desde o outro extremo da sala, sentada em seu sofá de veludo azul, segurando o celular como se fosse uma bíblia sagrada. Tinha o rosto rígido, como se carregasse a pior notícia do mundo, mas no fundo de seus olhos brilhava algo mais escuro, algo calculado. Filho, disse com voz quebrada, não sei como dizer-te isto, mas creio que tens que ver o que encontrei. Matias deixou a pasta que revisava. Ultimamente estava distraído, cansado e confiava demasiado nos juízos de sua mãe. Caminhou até ela preocupado, porque Helena só usava esse tom quando queria manipulá-lo. O que passou? Estás bem? Perguntou, sentando-se a seu lado. Helena tomou ar, como se estivesse a ponto de desmaiar. Tocou sua frente, exagerando o tremor. É a Camila, sussurrou, como se a palavra lhe queimasse a língua. Matias sentiu um nudo no estômago. O que tem a Camila? A mãe girou a tela do celular. Havia mensagens que pareciam de Camila, falando com outro homem, risas, planos para ver-se, sinto tua falta, que lhe perfurou o peito, uma foto borrosa, tomada desde um ângulo estranho. Matias ficou sem ar. Isto não pode ser, murmurou, mas sua voz já não soava firme, soava ferida. Helena aproveitou a grieta, pôs-lhe uma mão no ombro e fingiu conter as lágrimas. Eu sempre suspeitei, filho, mas não queria lastimar-te. Tu és demasiado bom, demasiado nobre. Essa mulher só quer teu dinheiro, e agora que viu que não pode controlar-te, buscou a outro. A palavra outro explotou em seu peito. Matias deixou de respirar por uns segundos. Levantou-se, caminhou de um lado a outro, sentindo como algo escuro crescia dentro dele. Orgulho, ego, dor. Não pode ser, dizia, mas cada vez com menos convicção. Helena seguiu, esperta em veneno. Olha-me nos olhos, Matias. Sou tua mãe. Nunca te mentiria em algo assim. Essa mulher nunca foi para ti. Te estava usando. Tu precisas de alguém a teu nível, não de alguém que te traia a tuas costas. A voz dela ressoou em sua mente, um golpe tras outro. Onde encontraste isto? Perguntou ele com a mandíbula tensa. Helena baixou a mirada, fingindo culpa. Estava revisando o correio familiar e apareceu uma cópia de segurança do celular dela. Eu não queria ver mais, filho. Dói-me. Cobriu o rosto como se chorasse, mas por trás dos dedos sorria. Quando Matias leu outra vez as mensagens, já não viu inconsistências, nem erros, nem nada estranho.
Não buscou nada fora de lugar. Só viu o que seu orgulho queria ver, uma traição. Nesse momento, Camila chegou ao departamento. Vinha do trabalho, elegante como sempre, com esse perfume suave que enchia o ar cada vez que cruzava a porta. Sorriu ao vê-lo, sem imaginar a tormenta que estava por cair sobre sua cabeça. Amor, cheguei. Temos que falar de algo importante. Mas ele não deixou que terminasse. Quem é ele? Soltou, empurrando-lhe o celular na cara. Camila se ficou helada. O quê? O que é isto? Matias, essas conversações não... Não me mintas! Gritou, fora de si, pressionando o celular contra seu peito. Helena, atrás, atuava à perfeição. Respiração agitada, mão no coração, mirada de decepção. Camila deu um passo até ele, tentando tocar sua mão. Deixa-me explicar-te, por favor. Isto é um mal-entendido. Alguém... Não quero escutar-te. A cortou frio como gelo. Seu orgulho ferido, sua mente nublada pela influência de sua mãe, o cegavam por completo. Se tinhas algo que dizer-me, era antes de... Isto. Ela sentiu o golpe, mas respirou profundo. Matias, não é o que crês. Por favor, olha-me. Sai da minha casa, rugiu ele, assinalando a porta. Se querias liberdade, aqui a tens. Não preciso de uma mulher que jogue comigo. Camila sentiu como algo se rompia dentro, mas não chorou, não suplicou, não implorou. Só levantou a cabeça com dignidade. Nunca te traí. Algum dia vais lamentar não me haver escutado. Tomou suas coisas, abriu a porta. E justo quando saiu, por trás dela, onde Matias não podia ver, Helena sorriu com satisfação absoluta, como quem ganha uma guerra que ela mesma inventou. Foi a primeira sinal de que algo estava terrivelmente mal, mas Matias ainda não sabia que acabava de destruir o amor mais limpo que havia tido. E tampouco sabia a outra verdade que Camila levava dentro, uma que explotaria em sua cara 5 meses depois. Camila saiu do departamento de Matias com a espalda reta, mas por dentro sentia que algo se havia roto sem remédio. Caminhou várias quadras, sem dar-se conta de para onde ia, com a respiração temblorosa e o coração golpeando-lhe as costilhas como se quisesse escapar. Não podia crer que tudo houvesse terminado assim, sem explicações, sem direito a falar, sem uma só oportunidade de defender-se. Essa noite chorou em silêncio. Não gritou, não se desesperou. Só deixou que as lágrimas caíssem sobre a almofada, enquanto repetia em sua mente a mesma frase uma e outra vez. Não merecia isto. E não o merecia. Mas quando amanheceu, algo dentro dela mudou. Levantou-se lentamente, mirou seu reflexo no espelho e se prometeu a si mesma que não ia permitir que uma mentira a convertesse em uma mulher rota. Se Matias havia elegido crer em sua mãe, então ela elegeria crer em si mesma. Assim começou seu renascimento. No trabalho, Camila se tornou uma força impossível de deter. Se antes era boa, agora era brilhante. Submergiu-se em projetos, reuniões, viagens corporativas, apresentações de alto impacto. Suas ideias fluíam como se a traição houvesse aberto uma parte nova de sua mente. Em questão de semanas, sua empresa começou a chamar a atenção de grandes inversionistas. Em 2 meses, apareceu em uma revista de negócios sob o titular: Camila Duarte, a mulher que está redefinindo a liderança feminina no México. A gente a mirava com admiração. Seus clientes a buscavam. Seus colegas a respeitavam. Converteu-se em um símbolo de disciplina, elegância e força. Mas por dentro havia feridas que não se viam. Nas noites, quando chegava a casa e se tirava os tacones, a soledade lhe caía em cima como uma manta pesada, não por estranhar a relação,
mas pela injustiça. Era duro saber que havia sido condenada por um delito que nunca cometeu. Era duro saber que o homem que amou duvidou dela sem perguntar absolutamente nada. E era ainda mais duro saber que tinha um motivo novo para lutar. Porque poucas semanas depois do rompimento, enquanto revisava os resultados de um exame que creria rutinário, a doutora a mirou com uma sonrisa suave. Camila, felicidades, estás grávida. A palavra lhe caiu como um raio em pleno peito. Por um momento pensou que não havia escutado bem. Seu mundo se deteve. Quanto tempo? Perguntou com a voz entrecortada. Umas 7 semanas, respondeu a doutora. 7 semanas. Exatamente o tempo desde que Matias lhe deu a espalda. Camila se ficou muda. Depois, já no estacionamento, se sentou dentro de seu carro, pôs ambas mãos sobre o volante e fechou os olhos, enquanto o silêncio fazia eco a seu redor. Uma lágrima lhe rodou pela mejila, não de tristeza, mas de medo. Medo de fazê-lo sozinha, medo de fracassar, medo de que seu filho ou filha um dia perguntasse por um pai que jamais a escutou. Mas depois respirou profundo e algo dentro dela se afirmou. Vou proteger-te, sussurrou, colocando uma mão sobre seu abdômen. Passe o que passe, não deixarei que ninguém te lastime. Essa promessa a mudou tudo. Camila tomou a decisão mais grande de sua vida. Não dizer-lhe nada a Matias. Não porque quisesse castigá-lo, mas porque sabia que sua mãe era capaz de qualquer coisa para destruí-la. Helena Herrera não veria a esse bebê. Não o manipularia. Não o usaria. Não o mancharia com seu veneno. Assim que Camila guardou silêncio, enfocou-se em seu trabalho, em construir um entorno seguro, em preparar um futuro estável para seu filho. Sua barriga começou a crescer pouco a pouco, oculta sob vestidos elegantes que dissimulavam as curvas novas. E embora a vida profissional brilhasse mais que nunca, suas noites seguiam carregadas de reflexões que queimavam. Como pôde duvidar de mim tão rápido? Por que nunca me escutou? O que fiz tão mal para que fosse tão fácil crer em uma mentira? Esse dolor silencioso se tornou parte dela. Não a frenava, a endurecia, mas o destino sempre encontra formas de mover peças que crê imóveis. Uma tarde, enquanto Camila revisava propostas para expandir sua empresa a nível internacional, recebeu um correio inesperado. Não tinha remitente conhecido. Só dizia, Matias não sabe a verdade, eu sim, e levava um arquivo adjunto. Camila sentiu um calafrio recorrer-lhe à espalda, porque não esperava nada. Mas o que estava a ponto de ver mudaria o rumo dos próximos meses. O destino estava abrindo a primeira grieta, e Camila não imaginava quem estava por trás. Nem tampouco que essa verdade a levaria de novo cara a cara com Matias. Mas esta vez, ela não seria a que choraria. Matias sempre havia crido que a liberdade se media em silêncios cômodos, em noites sem compromisso, em decisões tomadas sem pedir permissão. E durante anos, sua mãe se encarregou de recordar-lhe que os homens de sucesso não precisam de ninguém que os detenha. Assim que quando Camila saiu de sua vida, ele tratou de convencer-se de que estava regressando a essa suposta liberdade que tanto havia desejado. A primeira semana depois do rompimento foi uma anestesia emocional. Saídas com amigos, reuniões improvisadas, cenas intermináveis com mulheres que ele apenas recordava ao dia seguinte, risas falsas, brindes vazios, conversações que terminavam sempre no mesmo. Dinheiro, poder, egos inflados. Sua mãe o via desde longe, orgulhosa, como se a ausência de Camila fosse uma vitória pessoal. Te vês melhor, filho,
dizia Helena durante os desayunos. Mais ligeiro, mais tu. Matias assentia, mas cada vez que tentava sorrir, sentia um oco no peito, um oco que não se enchia com nada. Para escondê-lo, se lançou de cheio à vida que antes creria emocionante. Viajou a Cancún em um jet privado com um grupo de executivos. Bebeu mais do que devia. Gastou dinheiro como se quisesse demonstrar que podia viver sem mirar para trás. E cada nova festa era uma tentativa desesperada por não pensar nela. Mas Camila aparecia em sua mente a cada momento inesperado. No silêncio entre canção e canção, no reflexo difuso de uma copa de vinho, no cheiro a perfume caro que alguma mulher levava, mas que nunca era o dela. Um dia, em uma discoteca de Polanco rodeado de luzes estroboscópicas e música tão alta que lhe entumia os ouvidos, uma mulher se acercou e lhe sorriu com demasiada intenção. Ele fingiu corresponder, mas quando ela apoiou sua mão em seu peito, Matias sentiu uma punzada, não de desejo, mas de rechazo. Porque não era Camila. Porque ninguém era Camila. Essa noite, quando regressou a seu departamento, se tirou a camisa e a deixou cair ao piso sem energia. Se serviu um uísque, mas nem sequer o terminou. O silêncio do lugar o envolveu como uma sombra pesada. Mirou ao redor, os móveis caros, a vista panorâmica, as esculturas minimalistas elegidas por decoradores. Tudo perfeito, tudo vazio. Deixou-se cair no sofá e se frotou a cara com ambas mãos, como se quisesse arrancar-se algo que o afogava por dentro. Por que sigo pensando nela? Por que não posso deixar isto atrás? Por que, se ela me traiu? Mas não havia enojo real. Só havia um dolor que não sabia onde colocar. Tentou distrair-se mais. Inscreveu seu nome em um torneio de golfe em Monterrey. Comprou um carro novo. Organizou uma festa privada em um iate. E embora as fotos em redes mostravam a um homem desfrutando, em cada imagem havia um detalhe revelador. Seus olhos nunca sorriam. As noites se tornaram mais largas, o cansaço mais profundo, a soledade mais ruidosa. Helena, sem embargo, estava encantada. Cada vez que via Matias sair de casa bem vestido rumo a alguma festa, ela sorria como se houvesse recuperado ao filho dos braços de uma inimiga imaginária. Assim estás melhor, meu amor, dizia acariciando-lhe a mejila. Essa mulher não te convinha. Mas Matias já não respondia a esses comentários com a mesma segurança. Começou a guardar silêncio, a observar a sua mãe com uma incomodidade que antes não existia. Não sabia por quê, mas algo nele começava a despertar. Um domingo, depois de uma larga noite em Guadalajara, Matias chegou a casa com o sol já em alto, arrojou as chaves sobre a mesa e, sem tirar os sapatos, caiu na cama. Dormiu poucas horas e, quando despertou, sentiu um vazio tão grande que se levou a mão ao peito, crendo que algo estava mal. Não era um ataque cardíaco, era outra coisa. Era a consciência tocando à porta. Era a memória de Camila entrando sem pedir permissão. Recordou como ela falava de seus projetos com olhos brilhantes, como caminhava pela sala com um café na mão e um caderno de ideias, como o mirava quando creria que ele não a estava vendo. Recordou sua risa e sentiu que algo dentro se rompia. Ela era o único real em minha vida. A frase o atravessou como uma flecha. Sentou-se na cama de golpe, respirando fundo, como se de repente houvesse entendido algo que havia ignorado durante meses. Não eram as festas o que o fazia sentir tão perdido. Não eram as mulheres novas o que o deixava vazio. Não era o trabalho. Era a ausência de Camila. Era a forma abrupta e cruel em que a deixou ir. Era a dúvida que agora começava a formar-se. Uma dúvida que o faria questionar tudo.
porque em meio dessa angústia nova, uma frase golpeou sua mente com uma força que lhe erizou a pele. E se Camila nunca me traiu? O pensamento o assustou. Mas não tanto como o seguinte: e se a única pessoa que me enganou foi minha própria mãe? Essa ideia, pequena mas perigosa, se plantou dentro dele como uma semente. Uma que, em questão de semanas, cresceria até destruir tudo o que ele creria certo. 5 meses depois, a vida de Matias havia tomado a forma de uma rotina elegante, impecável e completamente vazia. Ninguém o notava, porque ele sabia esconder o cansaço por trás de trajes caros e uma sonrisa educada. Mas dentro o silêncio o acompanhava a todas horas, como um recordatório de algo que nunca chegou a enfrentar, o que havia feito com Camila. Essa sexta-feira, Helena insistiu em que fossem a almoçar ao restaurante mais exclusivo da zona financeira. Era um desses lugares onde a gente falava em sussurros. Os garçons se moviam como sombras e as copas brilhavam como se fossem parte do decorado. Matias aceitou porque negar a sua mãe sempre terminava em conflitos que não tinha energia para enfrentar. Sentou-se frente a ela tentando escutá-la, mas a voz de Helena ressoava distante, como se estivesse sob a água. "Filho, de verdade me dá gosto ver-te assim", comentou enquanto acomodava sua servileta com perfeição milimétrica. Mais tranquilo, mais enfocado, mais livre. Matias apenas assentiu. A palavra livre começava a sentir-se como uma burla constante. Então, sem aviso algum, o ar do lugar mudou. A porta de vidro se abriu, deixando entrar um raio de luz que cortou o salão como uma linha dourada. Alguns clientes levantaram a mirada por curiosidade, e de pronto o silêncio se tornou real. Camila acabava de entrar. Mas não era a Camila que Matias havia deixado ir com o coração destroçado. Não era a mulher que ele imaginou quebrada, chorando por sua culpa. Não. A mulher que atravessou a entrada parecia saída de uma portada, um vestido azul marinho que delineava sua figura com elegância, o cabelo recolhido em um chongo baixo perfeito, a postura firme, erguida, segura, a mirada tranquila, e o detalhe que quebrou a Matias por dentro. Um ventre redondeado, inegável, evidente. Camila estava grávida. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Uma mulher deixou de mover seu cochilo. Um garçom se ficou congelado com uma bandeja na mão. Até a música ambiental pareceu diminuir. Matias sentiu como o coração se lhe detinha por um instante. "Não", sussurrou, sem poder evitá-lo. Helena, ao ver para onde seu filho mirava, também se ficou paralisada. O color abandonou seu rosto. "Matias, diz-me que não é o que parece", murmurou com um hilo de voz. Mas era exatamente o que parecia. Camila avançava com a tranquilidade de alguém que sabia perfeitamente quem era e quanto valia. Cada passo seu parecia marcar um novo latido no peito de Matias, latidos que doíam como se rasgassem algo por dentro. Ela não o buscou com a mirada, não duvidou, não se deteve. Simplesmente caminhou até uma mesa reservada ao fundo, saudando ao maître com educação. Se via formosa, se via plena, se via longe dele. E isso foi o que mais o destruiu. Matias levantou-se sem dar-se conta. A cadeira raspou o piso e várias pessoas voltaram a vê-lo. Mas ele não o notou. Seu corpo atuou antes que sua mente, como se a vista de Camila grávida houvesse ativado um instinto que não sabia que tinha. Helena o tomou do braço rapidamente. "Senta-te", sussurrou com urgência. "Não faças um escândalo. Não sabemos de quem é esse bebê." "Mamãe", Matias falou com uma voz que não era a sua, um tom baixo, quebrado.
Cala-te! Helena abriu a boca, indignada, mas a fechou ao ver a expressão de seu filho. Nunca o havia visto assim. Camila chegou à sua mesa. Colocou com calma a mão sobre seu ventre, como quem protege um tesouro. E foi esse gesto, solo esse, o que fez Matias sentir que o piso se abria sob seus pés. Porque por primeira vez em meses, uma pergunta o golpeou com violência. Esse bebê é meu? Camila finalmente levantou a mirada. Seus olhos se encontraram. Não havia ódio nela. Não havia tristeza. Não havia súplica. Havia algo pior. Indiferença. E justo quando Matias deu um passo até ela, sem saber o que ia dizer, um homem apareceu por trás de Camila e colocou suavemente uma mão em sua espalda. Matias sentiu que o mundo se rompia em pedaços. Matias saiu do restaurante com o coração acelerado e uma angústia que não sabia nomear. Ver a Camila grávida o havia sacudido de uma forma que nenhuma festa, nenhuma viagem e nenhuma mentira de Helena havia logrado. Necessitava respostas. Necessitava saber o que havia passado realmente. Necessitava saber se esse filho podia ser seu. Essa mesma noite, depois de horas caminhando sem rumo, tomou uma decisão que havia evitado durante meses: enfrentar a verdade completa. Não a versão cômoda, não a versão que sua mãe construiu, a verdadeira. Começou pelo mais básico: revisar as mensagens que Helena lhe havia mostrado aquela noite em que tudo se rompeu. Abriu seu laptop, conectou os arquivos e começou a comparar cada linha, cada hora, cada detalhe. À primeira vista, tudo parecia igual, mas quando se obrigou a mirar com calma, notou coisas que antes não havia querido ver. Detalhes fora de lugar, palavras que não eram típicas de Camila, frases demasiado curtas, erros em maiúsculas, tempos verbais que ela nunca usava. E algo mais inquietante: as capturas de tela tinham marcas de recorte. Matias sentiu um calafrio recorrer-lhe à espalda. Para confirmar suas suspeitas, chamou a um velho conhecido, um experto em segurança digital, que trabalhava para várias empresas de tecnologia. Preciso que revises uns arquivos. É urgente, disse com a voz tensa. Seu contato acedeu de imediato. Passaram horas intermináveis. Quando finalmente chegou a resposta, Matias se ficou imóvel, lendo e relendo a mesma frase uma e outra vez. As mensagens foram editadas. Há manipulação evidente nas capturas. Não coincidem com os metadados originais. Matias deixou cair o telefone. Sentiu um vazio abrir-se no centro do peito. Suor frio, respiração agitada, a habitação girando. As mensagens eram falsas. Tudo o que Helena havia mostrado, tudo aquilo que o havia levado a expulsar a Camila, era uma mentira cuidadosamente elaborada. Com as mãos temblorosas, pediu acesso aos respaldos automáticos que guardava de forma inconsciente. Buscou versões anteriores, arquivos ocultos, fragmentos recuperados da nuvem. E aí estava, o rilo completo da conversação. A original, a sem editar. Camila não havia dito absolutamente nada do que Helena afirmou. Não havia outro homem. Não havia citas. Não havia traição. Nada. Camila era inocente. Completamente inocente. Matias sentiu uma pressão no peito. Um dolor que não vinha do corpo, mas da alma. Recordou a forma em que ela o mirou aquela noite, desesperada porque ele não a escutava. Recordou como a empurrou afora com palavras duras. Recordou a forma em que a humilhou, a forma em que a condenou sem permitir-lhe uma só explicação. Cobriu o rosto com ambas mãos. O que fiz? Deus meu, o que fiz? A culpa o atravessou como um cochilo. Era tarde, muito tarde, mas necessitava a confirmação final.
Essa mesma madrugada conduziu até a casa de sua mãe. Tocou a porta com força. Helena abriu, surpreendida por vê-lo tão pálido, tão diferente. Matias, por que vens a estas horas? Que falta de... Editaste tuas mensagens? Perguntou ele sem rodeios. Helena se ficou congelada. O que estás dizendo? Claro que não. Essa mulher sempre foi... Responde-me. Sua voz retumbou no passadiço. O silêncio se tornou uma confissão. Helena desviou a mirada. Tragou saliva. Apertou os lábios. E isso bastou. Matias sentiu que algo dentro dele se arrancava de raiz. Por quê? Sussurrou, com um dolor que nem ele sabia que podia sentir. Por que fizeste isto? Helena levantou o menton, tentando recuperar o controle. Porque essa mulher não era para ti. Porque te ia arruinar. Porque não sabes escolher. Eu solo te protegi. Matias deu um passo atrás, horrorizado. Ela havia destruído tudo. Havia manipulado, havia mentido, havia intervindo no mais íntimo que ele tinha. Tiraste-me a mulher que amava, disse em um murmúrio helado. Fizeste-me crer que ela me traiu, e agora pode que esteja esperando um filho meu. A expressão de Helena mudou. Por primeira vez, medo real apareceu em seu rosto. Esse bebê não tem por que ser teu. Matias fechou os olhos com força. Um dolor agudo subiu por seu peito. A respiração se lhe cortou. Quando voltou a abri-los, sua mirada havia mudado para sempre. Não voltes a acercar-te à minha vida, disse com uma calma que elava mais que qualquer grito. Desde hoje tu já não decides nada por mim. E saiu, deixando a sua mãe com a boca aberta, pálida, derrotada. Mas ao chegar ao carro, aún com as mãos temblorosas, seu telefone vibrou. Era uma mensagem desconhecida, sem nome, sem foto, solo uma frase. Há algo que necessitas descobrir sobre Camila. Ela não está tão sozinha como crês. Matias sentiu que o mundo girava. O que viria depois seria ainda mais devastador. Matias saiu do restaurante quase correndo, com o coração golpeando-lhe o peito, como se houvesse despertado depois de meses dormido. Havia visto a Camila grávida, radiante, segura e acompanhada. Não podia ir-se sem intentar falar com ela, não depois de tudo o que havia descoberto, não depois de compreender, por fim, a magnitude de seu erro. Ela caminhava até o estacionamento privado, sostendo uma pasta entre as mãos, sem a menor intenção de deter-se. Sua postura firme, o som de seus tacones, a forma em que o vento movia o dobladilo de seu vestido, tudo nela parecia recordar a Matias o que havia perdido. Camila, por favor, disse ele, acercando-se, mas sem atrever-se a tocá-la. Ela se deteve apenas um segundo. Girou a cabeça lentamente. Seus olhos se encontraram por um instante, mas a frieza foi imediata. Não tenho nada que falar contigo, respondeu com voz firme, sem dureza, mas sem um rastro de suavidade. Matias tragou saliva. O rechazo lhe doeu mais do que havia imaginado. Por favor, escuta-me. Necessito dizer-te a verdade. Não sabia o que, não entendia o que estava passando. Equivoquei-me. Juro-te que... Camila soltou uma risa muito leve, sem humor, sem alegria. Agora sim queres entender? Perguntou, levantando uma sobrancelha. Quando te roguei que me escutasses, não quiseste. Quando te pedi um minuto para explicar-te, me fechaste a porta na cara. Quando tua mamãe inventou o que quis, tu solo assentiste. Matias sentiu que sua garganta se estreitava. Quis responder, mas ela não terminou. Não podes vir agora tratando de arrumar algo que tu mesmo destruíste. Ele deu um passo até ela. Camila, eu não sabia que as mensagens eram falsas. Tudo o que minha mamãe disse parecia tão real. Eu pensei que... Ela levantou a mão cortando suas palavras.
Esse é o problema, Matias. Tu não pensaste. Solo creste o que te convinha. Solo escutaste a quem sempre te manipulou. A mim jamais me deste a oportunidade de falar. Matias respirou profundamente, lutando contra as lágrimas que não queria mostrar em público. Eu sei, e me dói. Estou arrependido. Não podes imaginar quanto. Camila sosteu sua mirada por um segundo, e esse segundo foi devastador, porque em seus olhos não havia ódio. Havia decepção. Uma decepção tão profunda que era quase irreparável. O arrependimento não borra feridas, disse ela, acomodando a mão sobre seu ventre. E eu já não vivo naquele lugar onde te esperava. Matias mirou sua barriga e o ar se lhe escapou do corpo. Camila, necessito saber. Esse bebê... Ela endureceu a expressão. Este bebê está bem. Isso é o único que importa. É meu? Perguntou ele com a voz quebrada. Camila baixou a mirada por um instante. Depois o mirou de novo, com uma calma que o destruiu todavia mais. Matias, este bebê não precisa de um homem que duvida de sua mãe. Precisa de estabilidade. E eu se a vou dar. Ele sentiu como se o chão se abrisse debaixo de seus pés. Por favor, sussurrou. Não digas isso. Se é meu, tenho direito a sabê-lo. O direito perdeste o dia que me achaste sem escutar-me, respondeu ela sem elevar a voz. Uma lágrima escapou de seu olho, sem que pudesse evitá-lo. Camila, te rogo, di-me a verdade. Ela respirou fundo. Sua mirada se suavizou apenas por uma fração de segundo, uma lembrança fugaz do que um dia haviam sido. Mas desapareceu de imediato. A verdade, disse girando o rosto até a saída do estacionamento, é que já não és parte de minha vida. E começou a caminhar. Matias quis ir atrás dela, quis agarrá-la, pedir perdão 1000 vezes, cair de joelhos, se fosse necessário. Mas suas pernas não responderam. Se ficou congelado, vendo-a afastar-se, cada passo de ela sendo um golpe no peito. Quando ela subiu ao carro que a esperava, Matias finalmente despertou de sua parálise. Camila, por favor, gritou, mas a porta já se havia fechado. O veículo arrancou lentamente. Matias se ficou ali, parado, com as mãos no cabelo e a respiração cortada, enquanto o mundo passava a seu redor como se nada houvesse passado. Até que seu celular vibrou. Uma mensagem do mesmo número desconhecido. Se queres a verdade sobre esse bebê, não a vais encontrar falando com ela. Há alguém mais nesta história. Matias sentiu um frio recorrer-lhe à coluna. Alguém mais estava involucrado. Alguém que ele nunca havia considerado. E essa verdade estava a ponto de explotar. Matias manejou sem pensar, com as mãos temblando sobre o volante e a vista nublada por uma mistura de raiva, culpa e desesperação. As luzes da cidade passavam como manchas borrosas, mas ele não via nada. Solo escutava a voz de Camila, dizendo-lhe que ele havia duvidado dela, que a havia deixado sozinha, que já não era parte de sua vida. Deteve-se frente à mansão de sua mãe. Baixou do alto tão rápido que quase tropeçou. Golpeou a porta com uma força que fez eco em toda a entrada. Helena abriu confundida, envolta em uma bata de seda, com o cabelo perfeitamente arreglado, como se, incluso ao dormir, necessitasse manter uma imagem impecável. Matias, o que estás fazendo aqui a estas horas? Estás me assustando. Necessito a verdade, interrompeu ele, entrando sem pedir permissão. Helena fechou a porta despacio, mirando a seu filho com uma mistura de nervosismo e irritação. O que te passa? Por que vens tão alterado? Espero que não seja por essa Não diga seu nome. Cuspiu ele com uma dureza que a deixou imóvel. Não até que me digas a verdade completa. O silêncio caiu entre ambos como um muro.
Matias lançou sobre a mesa os documentos impressos, as capturas recuperadas, as análises digitais que demonstravam a manipulação. Explica-me isto, disse, assinalando tudo. Já sei que as mensagens eram falsas. Sei que foram editadas. Sei que foste tu. Helena apalideceu visivelmente. Matias, filho, escuta-me. Eu solo quis proteger-te. Essa mulher não era para ti. Tu não entendes como são. Não me protegeste, gritou ele, dando um golpe na mesa que a fez sobressaltar. Destruíste-me. Arruinaste a única relação verdadeira que tive em minha vida. Ela apertou os lábios. Eu sei o que é melhor para ti. Essa mulher ia te afundar. Ia tirar-te tudo. Eu não podia permitir que... Camila nunca quis tirar-me nada, interrompeu ele com os olhos brilhando de raiva. Nunca! Ela te tratou com respeito, com carinho, e tu fizeste tudo para tirá-la de minha vida. Helena levantou o mentão com essa arrogância habitual. Porque ela não pertence a nosso mundo. Não era o suficientemente boa. Eu construí teu nome, tua posição, teu futuro. Não vou permitir que uma mulher como ela... Matias riu, mas uma risa vazia, rota. Uma mulher como ela... Repetiu dando um passo até sua mãe. Mamãe, Camila espera um filho. Helena se ficou muda, literalmente muda. O quê? O que disseste? Escutaste bem, continuou ele com a voz quebrando-se. Camila está grávida, e se esse bebê é meu, tu me afastaste dele. Tu me fizeste abandoná-los aos dois. Helena abriu e fechou a boca várias vezes, buscando uma resposta que não chegava. Não pode saber se esse menino... Cala-te! Rugiu Matias tão forte que até a própria Helena se encolheu. Não voltes a insinuar algo sobre ela, não depois do que fizeste. Helena intentou acercar-se, mas ele deu um passo atrás. Filho, entende. Eu fiz o que cuide correto. Tudo o que eu tenho, tudo o que tu tens, é graças a minhas decisões. Não podes. Matias levantou a mão. A partir de hoje não decides nada. Nem em minha vida, nem em minha empresa, nem em meu futuro. Helena franziu o senho, horrorizada. O que estás dizendo? Que estás fora, respondeu sem titubear. Amanhã se mudarão as juntas directivas. Já não terás acesso a nada. Helena deu um passo atrás, como se houvesse recebido uma bofetada. Matias, por favor, estás exagerando. Sou tua mãe. Uma mãe não destrói a vida de seu filho para manter o controle, disse ele com uma calma que doía. Uma mãe não mente, não manipula, não envenena o que ele ama. Não és minha mãe neste momento, és a razão pela qual perdi tudo. Helena intentou falar, mas se desmoronou em silêncio. Matias respirou profundo. Adeus, mamãe, e saiu da casa sem mirar atrás. Durante as semanas seguintes, Matias fez o impensável. Desapareceu de sua vida social, cancelou reuniões, evitou festas, deixou de viajar, ignorou convites que antes considerava imprescindíveis. Buscou ajuda profissional. Por primeira vez em sua vida, falou de seus medos, da pressão de sua mãe, do peso da culpa, de sua incapacidade para confiar. Cada sessão de terapia era dolorosa, mas necessária. Deixou de beber, deixou de sair com desconhecidas. Começou a dormir sem pastilhas, começou a ler, a cozinhar, a respirar, sem sentir que o mundo se vinha em cima. Mas nada, absolutamente nada, podia aliviar a ferida de haver perdido a Camila. Era um dolor silencioso, esse que se sente ao despertar, quando o quarto está escuro e a mente ainda não recorda o que dói. Até que recorda. Cada dia pensava nela. Cada noite imaginava como haveria sido tudo se a houvesse escutado, se houvesse sido valente, se não houvesse permitido que Helena destruísse o que tinham. A culpa era um fogo constante.
E foi justo quando começava a reconstruir-se que o destino golpeou de novo. Uma tarde, saindo de terapia, seu telefone soou. Número desconhecido. Sim? Respondeu cansado. Uma voz masculina falou ao outro lado, cortante e direta. Senhor Herrera, é sobre Camila. Tem que vir ao hospital. É urgente. Matias sentiu que o coração se lhe detinha, e então tudo voltou a desmoronar-se. O salão do hotel estava cheio de empresários, figuras conhecidas, flashes, conversações rápidas e copas de vinho. Era um dos eventos mais importantes do setor financeiro do ano, e Camila, como nova revelação do mundo corporativo, havia sido convidada como panelista principal. Seu nome aparecia em todos os programas, junto ao de outros executivos de prestígio. Parecia impecável, um vestido elegante, cabelo perfeitamente recolhido, uma segurança que iluminava sua presença. Mas por dentro estava esgotada. Demasiado trabalho, demasiada pressão e, sobretudo, demasiada carga emocional carregada a solas. Matias havia sido convidado também, embora não planejava assistir. Mas quando recebeu a chamada do hospital horas antes, alertando-o de que Camila havia estado ali, seu mundo se havia posto de cabeça. Não pôde descansar. Não pôde pensar em outra coisa. Assim que, impulsado por algo que não podia explicar, decidiu ir ao evento só para assegurar-se de que ela estava bem. Quando a viu entrar ao cenário, uma mistura de orgulho e angústia o aturdiu. Camila falava com fluidez, com paixão, com essa inteligência que sempre o havia hipnotizado. Mas algo nela não estava bem. Suas mãos temblavam ligeiramente. Sua respiração parecia mais rápida do que o normal. E de vez em quando levava a mão a seu ventre como se necessitasse recordar-se que devia manter-se firme. Matias deu um passo involuntário até adiante. Seu coração estava em um punho. A entrevista avançou. Os aplausos se multiplicaram, até que, de repente, enquanto respondia uma pergunta sobre o liderança, Camila emudeceu. O público pensou que era parte do discurso, mas Matias o sentiu de imediato. Ela vacilou. Parpadeou várias vezes. O color desapareceu de seu rosto, e antes de que alguém reaccionasse, Camila inclinou-se até um lado, perdendo o equilíbrio. Matias correu. Correu como se o mundo dependesse disso. Chegou ao cenário justo a tempo para apanhá-la, antes de que sua cabeça golpeasse o piso. Camila, olha-me, sussurrou desesperado. Estou aqui. Respira, por favor. Respira. O murmúrio do público se transformou em caos. Fotógrafos se aproximaram. Organizadores gritavam instruções. Uma ambulância foi chamada, mas Matias não escutava nada. Solo assentia a ela, sua respiração irregular, seu corpo débil, o peso de saber que algo estava muito mal. Tranquila, já te tenho, disse, sostendo-a contra seu peito enquanto a baixava cuidadosamente do palco. Quando os paramédicos chegaram, ele não a soltou. Insistiu em subir à ambulância. Tomou-a da mão durante todo o trajeto, murmurando palavras que quizá ela não podia ouvir. Perdoa-me. Por tudo. Não te deixes cair, por favor. Não assim. Não agora. No hospital, os minutos se tornaram horas. Finalmente o médico saiu. Senhor Herrera, disse reconhecendo seu apelido. A paciente está estável pelo momento, mas o nível de estresse é extremamente alto. Isso pode afetar ao bebê. Necessita repouso absoluto, nada de cargas, nada de pressão emocional. Matias sentiu que algo dentro dele colapsava. Levou as mãos ao rosto, respirando com dificuldade. Era como se seu próprio coração se estivesse rompendo. O bebê está bem? Perguntou. Por agora sim, respondeu o médico. Mas não sobreviverá se ela continuar assim.
O golpe foi seco, mortal, imparável. Matias caminhou até a sala onde ela descansava. A viu dormida, pálida, com uma manta cobrindo seu ventre. Sentou-se a seu lado. Tomou sua mão com uma delicadeza quase irreverente, como se temesse que se quebrasse, e assim se ficou. Horas inteiras sem mover-se, sem comer, sem beber, solo mirando-a. Uma enfermeira se acercou. Senhor, necessita algo? Solo que ela desperte, respondeu com uma voz tão baixa que quase não se escutou. Perto do amanhecer, Camila abriu os olhos lentamente, parpadeou, confusa. Viu o teto, logo a janela, e finalmente o viu a ele. Matias, com a cabeça apoiada no colchão, sostendo sua mão, dormido de pura exaustão. Camila o mirou largo rato, e algo em sua expressão se quebrou. Um destelo de fragilidade, uma memória, um sentimento que ela havia intentado enterrar, mas não disse nada. Fechou os olhos de novo, e embora não queria admiti-lo, uma parte dela se sentiu menos sozinha. Matias despertou segundos depois, ao sentir seu movimento. Camila, sussurrou, acercando-se. Graças a Deus. Ela não respondeu, mas não retirou a mão. E esse pequeno gesto foi suficiente para incendiar todas as esperanças que ele havia enterrado. O que nenhum dos dois sabia era que, fora do quarto, alguém os observava. Alguém que não estava disposto a permitir que essa história terminasse bem. Quando Camila abriu os olhos naquela manhã, o quarto do hospital estava silencioso, banhado por uma luz suave que entrava pela cortina entreaberta. Por um momento não soube onde estava. Logo sentiu algo tíbio, firme, imóvel, e baixou a mirada até encontrar a mão de Matias sostendo a sua. Ele estava sentado em uma cadeira incômoda, inclinado até adiante, com a cabeça apoiada no borde da cama. Se via exausto, com a barba um pouco crescida e as ógeras profundas, mas não havia soltado sua mão nem por um segundo. Era como se todo o seu corpo houvesse decidido que esse era seu lugar e que não se moveria de aí até que ela despertasse. Camila o observou largo rato em silêncio, e algo muito dentro dela se moveu. Não era perdão. Não era nostalgia. Não era solo tristeza, nem estranhar o passado. Era algo mais profundo. O reconhecimento de que, apesar de tudo, esse homem estava aí, sem exigências, sem querer controlar nada, sem exigir que o escutassem, solo presente. Quando intentou mover a mão, ele despertou de imediato, como se houvesse estado alerta todo esse tempo, embora seus olhos estivessem fechados. Camila, disse com um suspiro de alívio que quase lhe rompeu a voz. Graças a Deus. Como te sentes? Dói-te algo? Necessitas água? Queres que chame o doutor? Ela levantou a mão livre, pedindo silêncio com um gesto suave. Matias se calou ao instante. Estou bem, respondeu ela com um tom neutro, controlado, sem entregar mais do que o necessário. Não tens ideia de quão preocupado estava, murmurou ele, tomando o ar como se houvesse estado horas sem respirar. Pensei que te havia passado algo pior. Camila mirou até outro lado, sem saber o que fazer com essa vulnerabilidade tão desnuda de ele. Não estava acostumada a ver a Matias assim, desarmado. Ele então se levantou despacio, como se temesse fazer demasiado ruído. Vou estar aqui, todos os dias, cada vez que me necessites, não solo por ti, mas pelo bebê. E não te vou pedir nada, não vou pressionar-te, solo. Deixa-me ajudar-te. Camila não respondeu, mas tampouco o apartou, e às vezes o silêncio já é uma porta que se abre um pouquinho. Durante os dias seguintes, Matias cumpriu exatamente o que prometeu. Chegava cedo,
Levava comida decente, quente, feita com cuidado. A ajudava a levantar-se e a caminhar pelo passadiço. A acompanhava às consultas. Falava com os médicos. Encarregava-se de trâmites. Pagava contas sem anunciá-lo, sem fazer alarde, sem echá-lo em cara. E o mais importante, nunca tocou o tema de voltar como casal. Nunca se fez a vítima. Nunca exigiu perdão. Nunca disse, tu tens que, tu deverias, já é hora. Era uma presença silenciosa, constante e profundamente diferente do Matias que ela havia conhecido antes. Camila, desde sua cama, o observava tudo sem saber como processá-lo, porque o que via nele não parecia teatro, não era uma actuação desesperada para recuperá-la. Não se sentia como essas promessas vazias que ele já lhe havia feito antes. Sentia-se real. E sem embargo, o medo seguia vivendo dentro dela. O medo de crer, o medo de baixar a guarda, o medo de voltar a ser ferida no mesmo lugar. Uma tarde, enquanto ele acomodava umas flores marchitas na mesa de ao lado, Camila disse de repente, sem mirá-lo diretamente: não sei se posso confiar em ti. Matias se deteve. Respirou fundo antes de contestar. Não tens que fazê-lo agora. Respondeu com sinceridade, sem dramatismo. A confiança não se exige, se demonstra. E eu penso demonstrar-te todos os dias, embora não me queiras a teu lado. Não me vou ir. Camila baixou a mirada até suas mãos, até a curva de seu ventre. E essa foi a primeira grieta real no muro que havia construído ao redor de seu coração. Os dias seguintes foram como um renascimento lento. Conversações curtas, mas sinceras. Silêncios que já não doíam tanto. Pequenos gestos, uma paz inesperada que se colava entre o cheiro a desinfectante e o som dos monitores. Até que em uma madrugada silenciosa, tudo mudou. Camila despertou com um dolor forte, profundo, que lhe atravessou o ventre como uma ola caliente. Instintivamente se sujetou à barriga com ambas mãos. Matias! Chamou-o, intentando incorporar-se. Ele saltou da poltrona em um segundo, todavia meio dormido, mas totalmente alerta. O que passa? Dói-te? É? Creio que já é hora, respondeu ela, respirando rápido, tratando de controlar o pânico e a ansiedade. Matias sentiu o coração querer sair-lhe do peito. Pediu ajuda a gritos. Os médicos chegaram. As enfermeiras começaram a preparar tudo com movimentos rápidos e seguros. E quando começaram a empurrar a Camila até a área de parto, Camila estirou a mão até atrás, buscando algo, buscando alguém, buscando a ele. Não me soltes, sussurrou, com os olhos cheios de medo e determinação ao mesmo tempo. Matias lhe tomou a mão com força. Nunca mais, respondeu como um voto. O trabalho de parto foi intenso, doloroso, largo. Camila apertava a mão de Matias como se o mundo inteiro dependesse desse contacto. E ele, embora o corpo lhe temblava, não a soltou nem um solo segundo. Respira, meu amor, respira, murmurava-lhe ao ouvido, sem dar-se conta sequer de que lhe havia dito meu amor. Camila, esgotada, suando, com lágrimas misturadas de dolor e de medo, apenas pôde responder entre jadeus. Não me deixes cair jamais, sussurrou ele com a voz quebrada. Aqui estou, aqui contigo. Horas depois, um lanto forte encheu a sala. O bebê havia nascido, pequenino, rosado, formoso, com os mesmos olhos escuros de Matias. Uma cópia perfeita. Matias viu ao menino e se derrumbou, literalmente. As pernas não o sostiveram. As lágrimas lhe saíram como se lhe houvessem aberto uma represa por dentro. Cobriu o rosto com uma mão, enquanto a outra seguia aferrada à cama. Deus meu, é meu filho. Camila, perdão.
Perdão por tudo o que te fiz, por não crer-te, por abandonar-te, por falhar-te, por não ser o homem que merecias. Seu lanto era verdadeiro, crudo, irreversível. Não havia escusas, não havia justificação. Solo culpa e um amor que chegou tarde, mas chegou. Camila também chorou, mas não de tristeza. Era um llanto de alívio, de liberação. O final de um ciclo de dolor. O começo de outra coisa. Algo que nunca imaginou que teria forças para viver de novo. Uma enfermeira acomodou ao bebê com cuidado e o deixou nos braços de Camila. Matias se acercou despacio, quase com medo de respirar demasiado forte e arruinar esse momento. "Posso?" perguntou em voz baixa, mirando ao bebê como se fosse um milagre frágil. Camila assentiu lentamente. Matias acariciou a cabeça do menino com os dedos temblorosos, como quem toca algo sagrado. Nesse momento, o passado deixou de importar tanto. Não importaram as mentiras, não importou a queda, não importou quantas vezes se haviam lastimado. Solo existia esse instante, os três juntos, renascendo. Dias depois, quando por fim lhe deram o alta, Camila e Matias caminharam despacio até o alto do hospital. O ar de fora parecia diferente, como se o mundo houvesse mudado um pouquinho junto com eles. Não eram casal, não eram desconhecidos. Eram algo novo, algo frágil, algo verdadeiro. Camila respirou fundo, acomodando ao bebê que dormia em seus braços. "Não sei para onde vamos, Matias", disse com honestidade, sem adornos. "Mas quero caminhar despacio, quero... intentar, talvez, com cuidado, com passos pequenos." Matias sorriu com os olhos brilhando. "Os passos pequenos são os que chegam mais longe", respondeu com uma ternura que antes não tinha. Ela o mirou com o coração cheio de medo e de esperança. "Solo, e por ti?" Camila baixou o rosto, emocionada, deixando que uma lágrima solitária se deslizasse pela mejila. Não era uma lágrima de derrota, mas de alguém que se permite por primeira vez, em muito tempo, crer em um talvez. E assim, sem prisa, sem promessas vazias, começaram a caminhar até uma nova vida. Uma vida construída não sobre palavras bonitas, mas sobre verdade. Às vezes, como diria uma voz que narra vidas rotas e renascimentos profundos, às vezes, perder tudo é a única forma de entender o que realmente vale. Às vezes, o destino derrumba o que pensavas que era teu mundo, solo para ensinar-te a amar melhor, porque o amor verdadeiro não é perfeito, renasce.